Eu acho que uma das coisas mais marcantes dos acontecimentos de Nova York, né, todo mundo acompanhou isso, brasileiros residentes nos Estados Unidos, quase todos, se não todos, manifestando indignação com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas manifestando, sobretudo, falta de respeito, né? E, assim, se eles avaliam que aquelas pessoas não merecem respeito como ministros, por exemplo, merecem respeito, no mínimo, como seres humanos. Ninguém merece uma coisa daquelas. Imagina a situação em que você está saindo do hotel em que se encontra e tem algum sujeito lá insultando você o tempo todo, né? Você volta para o hotel, está lá o cara ou várias pessoas insultando você. Você está no meio do caminho, passeando de mãos dadas com sua mulher ou qualquer coisa assim, tem lá alguém chamando você disso, daquilo, palavrões e tal. Quer dizer, tem que ter sangue de barata mesmo, né? Como os ministros são autoridades, tentaram se controlar, reagiram mal em determinados momentos. Eles meio que combinaram, a certa altura, esboçarem sorriso de deboche, né? Aquilo ali só fez piorar as coisas, nitidamente, né? Houve um repique das agressões a partir dessa reação dos ministros, mas eles iam reagir de que maneira, né? A melhor forma é, né, enfim, manter-se sério e tal. Acho que foi uma reação que acabou interpretada, ou deu pretexto, né, aquelas pessoas de continuarem até aumentarem assim a agressividade, né, das palavras dirigidas aos ministros. Eu acho que aquilo eu acho até covarde. Eu disse hoje mais cedo no Jornal Gente, eu acho que aquilo ali é covarde, né? Pedro Campos citou, foi muito feliz na referência, na palavra que usou, né? Ele usou a palavra esculacho. Isso é ainda inadmissível com relação a qualquer pessoa, principalmente quando se trata de ministros da Suprema Corte. E a gente viu um dos momentos mais marcantes foi quando vocês já comentaram isso ontem, que foi quando eu tenho a impressão que foi a única abordagem mais educada de um brasileiro a ministro do Supremo lá nos Estados Unidos, e o ministro reagiu da pior maneira, né, que foi o ministro Luiz Roberto Barroso. É assim, o ministro Barroso, até já disse isso aqui antes, né, eu não conheço, quer dizer, conheço, né? Assim, ele está certamente entre as 5, se eu for contar assim, quais são as 5 pessoas mais educadas, mais elegantes, cavalheirescas que eu já conheci, pessoas que são incapazes de levantar a voz, pessoas que... Ele está entre essas pessoas, né? O ministro Barroso é um homem muito educado, muito fino, etc. Mas ontem ele perdeu a linha, né? Quando, ao ser abordado por um desses brasileiros, uma rara abordagem mais educada, ele simplesmente reagiu com aquela expressão: perdeu mané, não amola. Para vou deixar o código-fonte que é exposto, o Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, não amola. É sério. Não fala isso não, ministro. Isso resume muito bem, né, ou ilustra muito bem o estado de deterioração que há na relação entre brasileiros, uma parcela ponderável dos brasileiros, e autoridades da Suprema Corte. E isso é ainda mais grave porque está na Justiça, né? A Justiça eu já disse isso aqui algumas vezes, eu tenho muita convicção disso, que a justiça é, assim, a última trincheira do cidadão. Quando não há mais nada, não há nenhuma outra esperança, nenhuma outra possibilidade de resolver um impasse grave, sério na sua vida, tem a justiça. Tem a justiça. Vai lá e tenta, né? Tenta apresentar suas razões, e sejam quais forem, elas serão analisadas, né? A justiça provocada é obrigada a tomar uma decisão. E o que a gente viu ontem, como vê também nos milhões de brasileiros nas portas dos quartéis em todo o país, né? Uma demonstração muito nítida para mim dessa desesperança, ou dessa desconexão entre parcela ponderável da sociedade e a justiça brasileira, né? Quando essas pessoas vão para a porta dos quartéis, é porque desistiram de bater a porta da justiça, né? Tendo em vista o comportamento reiteradamente parcial de muitos dos ministros do Supremo e do TSE, sobretudo agora na campanha eleitoral, né? Eles perceberam
Basicamente isso que a gente ouviu do ministro Barroso, um homem tão elegante, tão fino, se sair dessa maneira, né, desse assunto. Porque assim, quando essas pessoas chegaram à conclusão de que se procurarem a justiça, né, se procurarem aquela trincheira, a última trincheira do cidadão, eles vão ouvir ou vão receber como resposta algo muito parecido com isso. Só que talvez com outra linguagem, né, uma linguagem menos chula, menos baixa, talvez uma linguagem floreada ali com o juridiquês, mas em suma será a mesma resposta, né? Perdeu, mané, não amola, né? Basicamente isso.